Hoje eu estou aqui com o Ricardo Agreste, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera e também um dos diretores do CTPI, Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, ou de Plantadores de Igreja. Qual é a sigla correta, Agreste? Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas. Plantadores de Igreja. Muito bom. Privilégio ter você aqui. Sinta-se na sua cidade, se é que você me entende. Agreste é nascido em Londrina, viveu pouco tempo aqui, mas depois já se mudou para outra cidade. Mas é um prazer ter você aqui, é um privilégio muito grande para a gente aqui do Isabel poder conversar com você um pouquinho, ainda que seja um tempinho curto, porque daqui a pouco nós temos aí uma outra etapa para fazer, né? Legal, muito Seja bom estar com viu? Vocês aqui também, viu? Obrigado, Agreste. Assim, para mim é sempre um prazer estar na minha cidade natal. Como você disse, eu não tive o privilégio de morar muito tempo aqui. Com 1 ano de idade eu já saí daqui, aí minha família foi para Uberlândia, depois para o interior de São Paulo, Bauru, e com 4 anos de idade eu já estava na cidade de São Paulo, aonde daí eu passei boa parte da minha vida em São Paulo e agora em Campinas. E é bom estar também nessa instituição que já formou e tem formado tantos obreiros e abençoado tantas vidas. Que joia, um privilégio para a gente. Agreste, eu queria que você nos falasse um pouquinho do CTPI. O que é o CTPI, o que ele faz, qual a importância dele para o Brasil de hoje, para a Igreja Evangélica? O CTPI, com muitas coisas na minha vida, ele começa sem qualquer pretensão. Eu estava com 2 amigos no Congresso de Pastores e Líderes da CEPAL, em 2003, quando Tim Keller esteve no Brasil pela primeira vez. E eu e esses 2 amigos estávamos plantando novas igrejas. Mas nós não tínhamos referência nenhuma acerca do que fazer ou como fazer, no que não errar. E aí foi quando nós dissemos, por que não começar algo que possa ensinar aqueles que vão querer plantar a igreja? Se nós não sabemos ainda como plantar, pelo menos a gente já sabe aonde não errar. E então, nós começamos a ir para algumas cidades do Brasil, com dinheiro do próprio bolso, falar em seminários sobre plantação de igrejas. Eu, esses 2 amigos e um 4º amigo que começou uma nova igreja também em 2004. Algum tempo depois, 3, 4 anos depois, um pastor amigo americano viria ao Brasil e eu falei, que tal a gente reunir aqui alguns pastores interessados em plantação de igreja para você falar para a gente? Ele falou, tudo bem, pode marcar. Nos reunimos 2 dias lá na Chácara Primavera, em Campinas, e reunimos 70 pastores, líderes e plantadores. A gente não sabia, mas a gente estava começando a conferência do CTPI, que esse ano vai ser a 15ª conferência, e aí a questão da plantação de igrejas se espalhou para todo o Brasil, e hoje o CTPI serve a igreja brasileira basicamente no treinamento de plantadores, na mentoria desses plantadores e, o mais importante, no processo de avaliação do plantador. E a gente pode conversar um pouco mais se você tiver interesse, mas o processo de avaliação talvez seja um dos pontos mais importantes, tanto para preservar a vida do plantador, como também os recursos da igreja. Sim. Então, essa é uma breve história do CTPI. Começamos de maneira despretensiosa e Deus usou e hoje tem influenciado a vida de tantas denominações, de tantos pastores e igrejas. Eu queria que você falasse depois sobre as qualificações desse plantador, que eu acho que tem muito a ver com a avaliação dele, né? Mas, antes disso, queria que você me falasse um pouco qual é a diferença do que o CTPI faz, ou da proposta, da visão, daquela visão que as igrejas outrora tiveram
no sentido da plantação ou da abertura de novas igrejas? Porque a gente não usava esse termo de plantação, né? Falava-se muito em inaugurar uma igreja, abrir uma igreja, iniciar uma igreja. Então, em que sentido o CTPI tem uma visão diferente daquilo que já era feito em anos passados? Eu creio que ali nos anos 80, 90, começa, primeiramente nos Estados Unidos, um movimento de plantação intencional de igrejas. Talvez esse movimento, na época ninguém ainda percebia, mas ele já era um reflexo do que vinha acontecendo através do Leslie Newbigin, refletindo sobre o fato da Europa ter se tornado, ou estava se tornando, um continente paganizado. E nos Estados Unidos da América também muitas cidades estavam se secularizando. Então, pessoas começam a perceber a necessidade de se plantar a igreja de maneira intencional, de maneira estratégica. Qual é o lugar onde nós precisamos plantar uma igreja? Quem essa igreja vai alcançar? Para ela alcançar esse tipo de pessoas, como que essa igreja precisa se portar? Qual que é o estilo dela, musical, qual é o estilo de comunicação, de liderança? Ou seja, existe no movimento de plantação de igrejas dos últimos anos esse fator intencionalidade estratégica. No passado, como que nós plantávamos igreja? A liderança da igreja estava reunida e alguém dizia assim, olha, o seu João e a dona Maria mudaram para um bairro da periferia e tem mais 2 famílias da igreja lá, por que a gente não começa um ponto de pregação lá? E aí, depois de algumas conversas, alugava uma garagem, mandava um seminarista para lá, nada contra o seminarista, é claro, mas a visão era a seguinte, vamos ver o que dá, vai que dá, vai que dá. Custos baixos. Exatamente, e aí o que deu, muitas dessas congregações bateram aí 20, 30, 40 anos e nunca se tornaram igrejas. Por quê? Porque não existia a intencionalidade estratégica. Quando nós falamos em plantação de igrejas, no mundo atual, nós falamos de plantar igrejas de maneira intencional e estratégica, meio, talvez, resgatando a própria visão do apóstolo Paulo, que olha o mundo dele de então e percebe as cidades estratégicas e se move na direção dessas cidades e sempre com os olhos em Roma, por ele considerar ali o coração do mundo que ele vivia. Sim. Isso não elimina a espontaneidade, né? Pode acontecer também de um plantador se situar numa região ou num determinado bairro ou até cidade e alguma coisa começar a acontecer ali, uma agregação de pessoas. O CTPI também considera isso, né? Que pode ser espontâneo ou não, sempre mais estratégico, planejado. O CTPI trabalha com esse movimento intencional e estratégico, né? Até porque dentro dessa metodologia, se a gente pode chamar assim, eu não gosto dessa palavra, porque quando a gente fala metodologia, o pessoal fala, então existe um método. Sim. Eu diria, não existe um método. Existem princípios. E um dos princípios é, se você não tem a pessoa com um perfil de plantação, você não tem nada. Né? Que perfil seria esse, Agreste? Deixa eu contar uma história. A primeira vez que eu fui conversar com o Dr. David Nicholas, pastor da Spanish River Church, já falecido, mas a Spanish River Church é uma igreja que já plantou mais de 500 igrejas ao redor do mundo e tem sido nossa parceira no Brasil também. O primeiro projeto que eu fui apresentar para o Dr. David Nicholas, eu entreguei o projeto na mão dele, ele pegou o projeto, literalmente se jogou num canto da mesa, e ele me disse, me diga, Ricardo, quem é o homem?
quem é o plantador. E antes de eu responder, ele falou assim, pelo seguinte, se esse indivíduo não tiver integridade, eu não vou ser seu parceiro. Se ele não for um líder, eu não vou ser seu parceiro. Se ele não for um bom pregador, eu não vou ser seu parceiro. E se ele não for apaixonado pela evangelização, eu não vou ser seu parceiro. São qualificações difíceis de reunir numa única pessoa, né? Pois é, mas foi minha primeira aula sobre o perfil do plantador. E aí, o CTPI criou algo que é isso, assim, nenhuma outra organização possui isso, porque é fruto de 3 anos de pesquisa. Qual é o perfil do plantador no contexto brasileiro? Porque uma coisa é você pegar um processo de avaliação norte-americano que por detrás de todos os testes existe uma busca do plantador que funciona no contexto norte-americano. Ou você pega o perfil do plantador no México. É diferente do Brasil. Existem organizações que insistem em dizer, não, é a América Latina. Eu diria, é um grande equívoco dessas organizações achar que a cultura brasileira é a mesma dos países de fala hispânica. Sim. São culturas completamente distintas. E mesmo dentro do Brasil você vai ter outras culturas. Exatamente, distintas. Bem colocado. Por exemplo, a nossa pesquisa, o perfil que nós temos do plantador, nós reconhecemos uma limitação. Nós estamos falando do plantador de igrejas em regiões urbanas do Brasil. Quando o pessoal que está plantando igreja no sertão nordestino procura o CTPI dizendo, a gente gostaria de ajuda de vocês. Eu digo para eles, olha, para a gente ajudar vocês, a gente teria que fazer uma pesquisa para entender qual é o perfil do plantador no sertão. Ou alguém vem pedir ajuda para plantar igreja entre os ribeirinhos do Rio Amazonas. É um outro perfil. O perfil que o CTPI trabalha há anos, nós reconhecemos a limitação. Nós estamos falando de plantadores que estão plantando igrejas em contextos urbanos do Brasil. O que é prudente, porque a urbanização é crescente, né? Então, acho que cada vez mais vocês vão ter um público maior para treinar, né? Se bem que assim, esse último censo, que há poucos meses foi, os dados começaram a emergir, é interessante que nós estamos vivendo no Brasil, primeiro, uma descentralização urbana. As grandes cidades pararam de crescer, algumas começaram a diminuir. E pequenas cidades, com 80 mil habitantes, 70 mil habitantes, foram as cidades que mais cresceram no Brasil na última década. Você acha que tem um efeito aí da pandemia, o pessoal buscando uma qualidade de vida, alguma coisa assim? Com certeza, eu acho que a pandemia acelerou um processo. Né? Eu acho que a vida nos grandes centros tem se tornado inviável. Sim. Assim como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, acaba vivendo nos grandes centros urbanos os jovens profissionais que ainda não têm família ou não têm filhos. Na medida em que se constitui família, crianças pequenas, começa a emergir a necessidade de mais tranquilidade, de mais segurança, e começa... Nos Estados Unidos começou um processo do subúrbio. O subúrbio norte-americano não é a mesma coisa do subúrbio brasileiro. Né? O subúrbio norte-americano é residência de classe média, média alta e classe alta. E eu acho que no Brasil, o que nós assistimos na última década foi um início de um movimento de pessoas que podem se movendo para cidades menores. Agora, pandemia, sim, acelerou o processo e a questão do trabalho remoto gerado pela pandemia facilitou isso também.
Eu acho interessante porque, além da descentralização do trabalho, as empresas também começaram a se mover dos grandes centros para a periferia. No Mato Grosso, por exemplo, você vê grandes empresas se instalando em cidades que tinham 10, 15 mil habitantes. Obviamente que agora ela tem 100 mil, né? Com 50 mil. Mas é interessante como o mercado, né? A indústria percebeu isso, talvez antes da gente, né? Perto ali da gente, em Campinas, a gente tem a cidade de Jaguariúna, Sim. que sempre foi conhecida como um dos polos de rodeio, ou seja, é uma cultura tipicamente sertaneja, caipira, no sentido do interior do Brasil, do Paraná, do estado de São Paulo. E, de repente, hoje, indústrias de alta tecnologia se colocaram ali e você tem uma mistura, uma cidade onde tem um rodeio e os cantores de música sertaneja se expõem nos palcos, mas ao redor você tem indústrias de alta tecnologia concentradas ali. Deixa eu lembrar as 4 qualificações que o pastor falou para você: o caráter, a paixão, a integridade, liderança, pregação e evangelização. Certo. Eu vejo que o CTPI tem trabalhado todos esses pontos. Essa questão de conhecer a cultura é um elemento que ele não mencionou aí, mas que pelo menos o CTPI tem reforçado ou enfatizado que é importante, né? Como é que vocês trabalham isso? Essa leitura de tempos, essa leitura do momento, do lugar. Eu acho que isso pertence à característica do plantador como líder. O líder, uma das características dele é a capacidade de enxergar alguns metros além das pessoas. E para enxergar alguns metros além das pessoas, esse líder precisa conhecer o seu tempo. Ele precisa fazer a leitura da cultura na qual ele está inserido, né? E aí nasce um termo que se tornou uma marca dentro do movimento, que é a importância da exegese cultural. E nos últimos 20 anos eu tenho salientado que os nossos seminários eles fazem relativamente um bom trabalho capacitando os nossos jovens pastores na exegese bíblica. Mas nós falhamos grandemente em oferecer para eles ferramentas para eles fazerem exegese cultural. Eles olharem o seu tempo, perceberem quais são tanto os ganchos para o Evangelho, como as pedras escorregadias dessa caminhada. Porque existem as duas coisas inseridas na cultura. Existe, como autor daquele livro, O Fator Melquisedeque, acho que é Don Johnson, não é? Fugiu agora o nome dele, já volta. Sim. Ele fala de que Deus, na sua soberania, inseriu em toda a cultura ganchos para o Evangelho, como Paulo faz na cidade de Atenas. Agora, existem pedras escorregadias também, que quando você não discerne, tentando se contextualizar, você pode perder a sua própria identidade como cristão e como igreja. A gente estava falando antes aqui sobre o modo como as igrejas adotaram, muitas igrejas, né, mas também não vamos generalizar, adotaram um modelo neoliberal de gerenciamento, de crescimento. Essa seria uma pedra escorregadia, por exemplo, quando você enfatiza a marca, o líder, a estrela. Eu acho que assim a questão é bem complexa, porque, por um lado, quando a gente pega o problema de Moisés em Êxodo 18, Jétro, que não fazia parte do povo hebreu, dá para Moisés uma dica que eu diria que seria uma dica dos consultores
de gestão de pessoas e projetos hoje em dia. E aquilo é incorporado e faz muito bem, ou deveria fazer bem para o povo peregrinando no deserto. Então, nós conhecermos ferramentas de gestão, de pessoas, de projetos, eu diria que é a gente reconhecer que a sabedoria de Deus não é derramada só sobre crentes. Por sinal, às vezes eu tenho minha dúvida se a gente está fazendo bom uso da sabedoria. Mas do lado de fora da igreja também existe sabedoria. Agora, o difícil é discernir as ferramentas que elas não são condizentes aos valores e princípios do reino de Deus. Por exemplo, hoje em dia, com a grande ênfase no mundo digital ou do marketing, existe um grande perigo de o nome de uma igreja se tornar mais importante do que o evangelho. O nome do pregador, como um influencer nas redes sociais, se tornar mais conhecido do que Jesus. Deixa eu só concluir esse pensamento. Antes da gente começar aqui, eu compartilhava com você um documentário que está no Star Plus, falando da Hillsong, contando, entre outras coisas, os problemas com um pregador da Hillsong, um pastor da Hillsong. Mas em contrapartida, na mesma semana, eu assisti um documentário do Billy Graham, que está, se não me engano, na Amazon Prime. E nesse documentário do Billy Graham, me chamou muito a atenção que por umas 3 vezes ao longo do documentário, o narrador diz que ele, Billy Graham, sempre teve a consciência de que a mensagem era mais importante do que o pregador. A mensagem era mais importante do que o pregador. E eu temo que, de maneira acrítica, algumas igrejas e alguns pastores estão tornando a marca da sua igreja, ou seu próprio nome, mais conhecidos do que a mensagem e do que Jesus. A gente poderia dizer, então, que a dificuldade está na intenção, porque as ferramentas, de certa forma, são neutras, né, Agreste? Você pode usar bem ou mal, né, mas parece que tem uma intenção do coração que afeta o modo como é usada, né? Eu acho que a motivação é um fator. A motivação é um fator. A gente precisa sempre parar e na maioria das vezes, nós não somos as melhores pessoas para avaliar as nossas próprias motivações. Nós precisamos de mentores, de pessoas externas que nos questionem acerca das nossas motivações. Mas eu também acho que existe ferramentas que a gente precisa questionar a própria natureza delas, né? Então, vou dar um exemplo, e muita gente briga comigo por causa disso, mas quando nós pegamos ferramentas relacionadas às redes sociais, vou dar como exemplo aqui o Instagram. O Instagram é uma ferramenta que ela só gera engajamento porque seres humanos são terrivelmente invejosos. A inveja alimenta o Instagram. Só que você está constantemente vendo o que o outro está... o Instagram é a popularização do BBB Brasil. Né? Ou seja, todo mundo pode ser famoso, todo mundo pode colocar sua privacidade, e isso vai gerando uma corrente meio que doentia. Eu sei, e eu concordo, que nós podemos usar as redes sociais para o bem, mas se nós formos analisar com frieza o quanto de bem as redes sociais têm promovido e o mal que elas têm promovido, eu diria, a violência,
a polarização, a intolerância, o número de pessoas doentes, adolescentes ansiosos é enorme. Então, como igreja, como que fica a nossa faceta profética diante disso? Eu não sei como resolver essa questão, mas eu acho que nós estamos diante de uma ferramenta que ela não é absolutamente neutra. Ela é uma entidade. Ela é uma entidade que te dá poder, que te dá visibilidade, que te constrói uma Babel. E que tem um poder de manipulação também, né? Sim. Os algoritmos. Né? A gente sempre fez uso da mesma analogia com o dinheiro, dizendo o dinheiro não é um objeto. O dinheiro é uma entidade que fascina, que seduz e que te escraviza. Será que a gente não teria que dizer o mesmo acerca das redes sociais? As redes sociais, elas não são objetos neutros. Elas são entidades que te fascinam, que te seduzem, promete para você te dar todos os reinos da terra, se prostrado você a servir. Nós precisamos ter senso crítico para com isso. Na sua formação você tem teologia e filosofia, né? Pelo que eu vi no seu currículo. Sim. Eu acho interessante porque a gente tem que perguntar o porquê das coisas, né, Agreste? Sempre digo que às vezes a gente segue um determinado movimento ou uma tendência e não se pergunta por que aquilo é daquela forma. Então, eu pinto a minha igreja de preto porque hoje é uma tendência, mas eu não entendo por que eu faço aquilo, né? Por trás disso. Como é que a gente ensina isso? Pensando até nos seminários, né? Porque o seminário é de teologia, o CTPI é um centro de treinamento de plantadores, mas como é que a gente ensina esse espírito crítico? Eu acho que primeiro tomando cuidado para a gente não ficar crítico demais. Porque a gente tem os dois extremos. Ficar crica, né? A gente tem os dois extremos, aqueles que absorvem a cultura de maneira crítica e aqueles que se tornam assim reativos à cultura, mas eles não se dão conta de que eles são reativos à cultura emergente porque eles são adoradores da cultura anterior. Sim. Então, eu acho que existem os dois problemas quando você se torna crítico. Você pode se tornar um idólatra da cultura emergente, e aí existem igrejas que você percebe assim que a igreja começou tentando se contextualizar, mas ela se tornou um instrumento da cultura. Ela reproduz a cultura, ela reproduz as cores da cultura, a música da cultura, a fala da cultura, as ambições da cultura. O evangelho se perdeu ali, foi diluído pela cultura. Mas você tem as igrejas reativas que, para resistir à cultura emergente, elas estão presas à cultura do século XVII e XVIII. Ambas são idólatras. Eu acho que a melhor imagem que eu tenho na minha mente é a imagem de um iceberg. A gente não pode olhar só o topo. A gente não pode olhar só a parte que está à vista. 2/3 do iceberg ele está imerso. E na cultura a gente precisa fazer perguntas. O que está por detrás da parede preta? O que está por detrás de uma determinada postura? O que está por detrás dos hábitos e costumes que vão se instalando? Por exemplo, hoje a gente percebe que a cultura pós-moderna se instalando gerou uma grande revolução na área estética. Por que disso? O que está por detrás dessa? O que está por detrás de eu tatuar todo o meu corpo? O que eu estou dizendo acerca disso? Existem perguntas que precisam ser respondidas antes de você simplesmente se deixar levar pelos usos e costumes de uma cultura. Você acha que é importante a gente entender o indivíduo? Porque o indivíduo é uma invenção moderna, né? As instituições normalmente davam sentido à vida das pessoas até a modernidade. Depois o indivíduo assumiu isso para si,
paulatinamente, né? E hoje você tem que se virar para dar sentido para a sua própria vida, o que é um fardo, eu diria assim, enorme, né? Você acha que a gente tem que tentar entender esse indivíduo, como ele pensa, como ele sente, como ele significa a sua vida? Porque aí responde algumas dessas perguntas, né? Por que você tatua todo o seu corpo? Por que você tem toda uma questão estética, né? Eu acho que quando a gente pega o período do mundo bíblico, talvez entrando a um pouco também na Idade Média, quem definia quem o indivíduo era o Logos, a voz que vem de Deus. É Deus quem define quem o povo hebreu é, quem Abraão é, quem Jesus é. Resguardada a individualidade do sujeito, né? Mas ainda assim... Eu diria que resguardada a pessoa. Sim. O indivíduo é um produto da modernidade. Assim, a pessoa, ela pertence a uma comunidade. E é interessante, no mundo bíblico, quem define a minha identidade é Deus, mas Deus fala a comunidade. Sim. Ou seja, a lei de Deus me dá a noção da minha identidade. Aí, quando nós adentramos no período ali do iluminismo, ou começando no racionalismo, na época da Reforma, existe uma grande revolução. A partir do iluminismo francês, Deus não define mais a identidade de ninguém. Quem define a identidade é a própria comunidade. Ou seja, a sociedade diz, através das logias, psicologia, sociologia, antropologia, quem nós somos. Deus foi tirado da discussão. Só que quando a gente adentra na pós-modernidade, agora sim, quem define quem eu sou eu mesmo e a minha experiência. Eu não tenho mais nem conexão com a comunidade. É uma radicalização da experiência individual. Eu defino quem eu sou. E a minha experiência define o que é certo e o que é errado. E representa um fardo, né, Grécio? Para a pessoa, né? Eu diria, representa um desespero. Porque enquanto a pessoa está vivendo essa experiência e está dando certo, pelo menos em termos de sensação e emoção, excelente. Quando as coisas começam a falhar, aí começa a depressão e vem o suicídio. E como que a gente resgata, pelo menos, esse senso de comunidade, né? É um movimento difícil. Eu diria que, principalmente para a geração mais jovem, isso talvez represente um dos grandes desafios do Evangelho para a geração mais jovem. Porque a gente precisa sempre pensar como que o Evangelho confronta a nossa cultura. No que o Evangelho nos desafia como pessoas que vivem numa cultura. E nós estamos numa cultura fragmentada. Né? O sociólogo polonês Bauman já fala muito disso, da sociedade líquida, sem compromissos. Então, nós rompemos com facilidade. E aí, o grande desafio para a geração mais jovem é perceber que não romper não é uma mera possibilidade, é parte do Evangelho nessa cultura. Numa cultura que rompe com muita facilidade, aonde a gente deixa para trás relacionamentos, deixa para trás comunidades, deixa para trás, tenho até medo de falar isso, instituições. Eu não estou querendo dizer que nós devemos idolatrar instituições, mas eu só estou querendo dizer que nós vivemos um excesso de fragmentação e de rupturas. E o Evangelho precisa mudar isso. Sim. E você acha que é uma oportunidade também? Porque esse excesso do individualismo, ele vai gerar falta, né? Sim.
em algum sentido vai gerar falta. E aí a gente tem uma possibilidade de trabalhar, de atuar nesse campo também, né? Com certeza. Por exemplo, eu acho que igrejas que perceberem que nós estamos caminhando para uma sociedade onde o que vai atrair pessoas, bem possivelmente, não vão ser mais auditórios repletos com boa música e pregação animada. O que vai atrair pessoas é o senso de pertencimento. O ser humano, por exemplo, entre os adolescentes, existem adolescentes que os seus pais estão já no segundo ou terceiro casamento. Eles têm uma grande carência de pertencimento. Ou eles vão pertencer à gangue da rua, Sim. ou uma igreja vai oferecer para eles o espaço de pertencimento. Seres humanos vão caminhar nessa sociedade, como diz também um sociólogo coreano, a sociedade do cansaço. Né? E a igreja pode se oferecer como uma comunidade do pertencimento. Você pode pertencer a uma comunidade que não vai abrir mão de você. Sim. Uma comunidade que, mesmo que você erre, não vai desistir de você. A própria rede social é um sintoma disso, né? Sim. As pessoas sim. querem se conectar de alguma maneira, ainda que seja superficialmente, mas eu faço parte, né? E a busca de causas, né? Porque a parte do processo de polarização e os problemas que nós vivenciamos no mundo hoje tem a ver com o fato de que o ser humano ele está vazio de causas. Então ele se agarra a causas e nas redes sociais ele começa a ter a sensação de que ele tem uma comunidade. Sim. Mas eu diria até o próprio termo, a comunidade que foi usurpado pelas redes sociais precisa ser resgatado. Sim. O que nós temos nas redes sociais não é vida comum, não é comunidade, não é a vida de relacionamentos. É, no máximo, né, uma tentativa de influenciar uns aos outros. Nas redes sociais, as pessoas querem mais falar do que ouvir. E elas falam não das suas dores, elas falam da sua persona, o que elas gostariam de ser, e não exatamente como elas se sentem. Joia. Uma pena que o nosso tempo esgotou, mas foi muito bom falar contigo e clarificar algumas ideias, conhecer um pouquinho melhor o que o CTPI faz. Eu acho que é fundamental que as igrejas, especialmente as urbanas, né, conheçam o trabalho do CTPI. E tem a conferência agora, né? Quer falar um pouquinho dela? Opa, daqui 2 semanas nós vamos estar lá em Campinas, na conferência Ressurgência. Começa no dia 25, segunda-feira, com as pré-conferências que vão na segunda tarde até terça de manhã. Aí a conferência começa na terça tarde e vai até a quinta-feira. Nós vamos estar falando sobre o tema Lado a Lado, resgatando a dimensão relacional da missão. Nós vamos ter conosco Zach Wiswine, autor de Depressão de Spurgeon, O Pastor Imperfeito. Vamos ter o Mike Gorin, que é, para a gente, uma referência na teologia missional. Vamos ter o Felipe Santos, que é um brasileiro, mas que está há muitos anos nos Estados Unidos e plantou na região de São Francisco a Echo Church, e vários outros preletores nacionais, Ricardo Barbosa, Valdir Sternagel, Ziel Machado, Sidney Costa, muita gente boa. Vão ser mais de 60 preletores falando. Se o pessoal ainda não fez a inscrição, tem oportunidade no www.ressurgência.com.br/conferência, sem o circunflexo. E só terminando, no último dia da conferência, ou na última noite, na quinta-feira, nós vamos ter um grande show, celebrando a unidade da igreja, Aliança para a Vida, um show em parceria CTPI e Aliança Evangélica,
brasileira, com gente muito boa. Então vai ser um tempo de reflexão, de comunhão e de muita celebração. Quem não entrou ainda precisa correr e entrar. Conferência de peso, hein? Olha, uma das mais recheadas que eu já vi nos últimos tempos. Agreste, obrigado. Deus te abençoe. Nossa Amém. casa está sempre aberta aqui. Obrigado, eu que agradeço vocês. Deus continue abençoando o trabalho de vocês Amém. aqui. Amém. Obrigado.